Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho de algumas tecnologias de camada física e camada de enlace e vamos tentar mostrar em algumas aplicações, de uma forma bastante ampla, assim, bem geral, como é que estão organizadas as tecnologias de camada física, camada de transporte IP, camada de aplicação, como é que essas coisas são organizadas em aplicações típicas do nosso dia a dia, tá? Então, esse é o objetivo desse vídeo aqui. Então, falando em tecnologias de camada física e camada de enlace, né, que a gente pode chamar de tecnologia de camada 1 e camada 2, a primeira distinção que a gente deve fazer é que a gente tem pelo menos 3 meios de transmissão que são relevantes para a gente, tá? O primeiro meio de transmissão é o cabo, né? O cabo condutor metálico. Temos também a fibra ótica e nós temos o rádio. Condutor metálico foi a principal tecnologia utilizada aí para conexão, né, como meio físico das comunicações nos últimos tempos, ou desde o seu começo, tá? E hoje em dia a gente tem o rádio cada vez mais presente, apesar de que ele sempre esteve presente, né? Então a tecnologia de rádio também é antiga. O uso do espaço aberto, do espaço livre como meio de transmissão é bastante antigo já, mas cada dia mais a gente tem dispositivos de comunicação sem fio e principalmente tecnologias de comunicação digital em rede sem fio, né? Essas são realmente mais recentes. E o terceiro tipo de tecnologia que vale a pena a gente falar é a fibra ótica, né? A fibra ótica também ela é mais recente de todas em termos de meio físico. Ela servia inicialmente ela foi usada para fazer o que a gente chama de backbone, né? Ou seja, a grande conexão por trás das redes, né? A espinha dorsal da internet geralmente trafega em cima de fibra, porque a fibra tem algumas características interessantes, a baixa atenuação, alta imunidade a ruído e a capacidade de grandes taxas de comunicação. Então, quando a fibra surgiu, e mesmo hoje em dia, o limite de velocidade da fibra tem muito mais a ver com a eletrônica conectada à fibra do que a própria fibra. Então é uma tecnologia muito interessante que também se popularizou. Hoje em dia a gente tem fibra barata e principalmente eletrônica ligada à fibra barata, a ponto da gente conseguir chegar com a fibra muitas vezes nas nossas casas, tá? Então, uma tecnologia também portadora de futuro é a fibra chegando cada vez mais na ponta. Não vou discutir muito fibra ótica aqui, mas é interessante lembrar que essa tecnologia de fibra ótica ela cada vez está mais próxima da casa ou da aplicação, mas a fibra ótica ela tem um grande inconveniente que é a não mobilidade, né? A fibra ótica ela além de ser um condutor físico, como era o cabo, ela é muito mais sensível do que o cabo. Portanto, eu não tenho a menor chance de ter mobilidade ou movimentação ou ter algo tipo um cabo assim de fibra, vai quebrar, tá? Ele não foi feito para isso. Então a fibra tem uma aplicação um pouco diferente e no último metro, né, da comunicação, nos últimos metros das comunicações, elas certamente serão sem fio. Então nós vamos dar um pouquinho de foco maior nessa sequência de vídeos aqui, as comunicações por rádio. Bom, então só falando em termos de cabo, né, quando a gente pensa em tecnologias que fazem comunicação em rede ou comunicação na forma geral através de cabo, eu gostaria de ressaltar alguns nomes aí, alguns tipos de padrão que a gente encontra seja no ambiente residencial comercial, seja no ambiente industrial, tá? Então a Ethernet, o que é Ethernet? Né? Então tem a internet, que tem a ver com aquela discussão do vídeo anterior, e tem a Ethernet, que é uma tecnologia de camada física e camada de enlace que trabalha em cima de cabos condutores metálicos, tá? Então, lá num passado distante, a Ethernet era em cima de cabos coaxiais, depois evoluiu para cabos de par trançado, e essa é a tecnologia que a gente tem hoje aí para muitas coisas, uma tecnologia presente aí, talvez quase em todas as casas, não sei, pelo menos todos os escritórios, todos os negócios, geralmente a gente trabalha com Ethernet. Existem outras tecnologias similares para aplicações diferentes. Por exemplo, existe um padrão chamado RS485, que é uma tecnologia de camada física mais simples do que a Ethernet, mas que é muito comum no meio industrial. Então, no meio industrial existem protocolos ou padrões de comunicação como o Modbus e o Profibus que trabalham em cima do RS485. Bastante comum nesse caso também. Também é comum na área industrial protocolos ou camada de física e camada de enlace com a tecnologia ASI, né, que é uma rede bastante simples do ponto de vista do tipo de dados que ela trabalha, porém ela é uma rede que tem características muito interessantes, como por exemplo ela trafega dados e energia no mesmo par de cabos, né?
um tipo de coisa que posso ter na especificação de camada física, como o tráfego, energia e dados sobre a mesma parte de cabos. Uma outra rede que existe na área industrial, mas também existe na área automotiva, na verdade surgiu para ser uma rede automotiva, a rede CAN. A rede CAN também é suporte para várias redes diferentes. Você pode ter CAN Open sobre CAN, você pode ter DeviceNet sobre CAN, você tem várias tecnologias de rede que rodam em cima de uma camada física e camada de enlace CAN. E tem o USB, eu não sei se eu chamaria o USB de rede propriamente dito, mas se a gente for considerar que o USB é rede, ela é uma especificação de camada elétrica diferente, né? Ela tem algumas coisas parecidas com a Ethernet, por outro lado ela já padroniza também a alimentação, além da comunicação de dados, né? Então talvez o tipo de conexão, um tipo de conexão muito usual que a gente tem nos nossos dispositivos hoje em dia é a USB. Então são todas tecnologias de cabo, tá? Tecnologias de rádio. Tecnologias de rádio para redes, né, obviamente. A gente pode fazer um paralelo do USB com o Bluetooth. Então, o Bluetooth também é uma tecnologia que a gente pode chamar de rede de área pessoal, ou seja, dispositivos, gadgets que são da pessoa, estão conectados à pessoa, são de uso da pessoa, assim como eu posso usar cabeado USB. Esse mesmo tipo de dispositivo geralmente tem a possibilidade do Bluetooth como forma de comunicação sem fio. Então é uma tecnologia interessante também, não é tão nova assim, mas tem sido cada vez mais usado o Bluetooth. Outra tecnologia de comunicação sem fio é o Wi-Fi, né? Então o Wi-Fi é o que a Ethernet é para um cabo, o Wi-Fi é para a rede sem fio, a rede de rádio, tá? É uma tecnologia de rede conhecida aí, ela é um padrão chamado 802.11, que comercialmente conhecido como Wi-Fi, assim como a Ethernet, na verdade, é o padrão 802.3, tá? Então tem essa nomenclatura. Bom, a gente tem as redes celulares, né? Então a gente pode falar em 2G, 3G, 4G. Então a partir do 2G você começa a falar em dados sobre tecnologia celular. Então para valer mesmo 3G, 4G e no futuro aí, talvez a partir de 2020, tecnologias de 5G. São tecnologias de radiocomunicação, mas que estão associadas a uma rede de comunicação de telefonia celular, tá? Imagino que algumas pessoas ainda usam o telefone para falar, tá? Eu particularmente não uso tanto assim, eu uso ele como um dispositivo de comunicação e processamento e basicamente eu trafego dados. Então, na verdade, 4G, 3G, 5G para mim são com certeza tecnologias de comunicação de dados como Wi-Fi, apesar de servir para voz também, inclusive. Algumas tecnologias não vão para frente, por exemplo, há um tempo atrás existia uma grande expectativa com relação ao WiMAX. O WiMAX seria como se fosse um Wi-Fi metropolitano, que tivesse torres WiMAX fazendo a cobertura de grandes áreas com taxas altas. É uma tecnologia que por vários motivos não evoluiu, mas pode ser citado como exemplo. Existe uma tecnologia de camada física e de enlace sem fio muito interessante chamada I3E 802.15.4, é o nome do padrão. 802.15.4, que muita gente erroneamente se refere a ela como Zigbee. Zigbee, na verdade, é uma tecnologia inteira, né, de pilha inteira, que tem como tecnologia de acesso ao meio 802.15.4, mas como a gente vai ver, outras tecnologias de rede também utilizam 802.15.4. Então vamos dizer que essa camada física, né, de enlace chamada 802.15.4, ela se popularizou inicialmente pelo Zigbee, mas hoje serve para várias outras redes, tá? Então são alguns exemplos que eu dei aí de tecnologias de rede, tecnologias de camada física e camada de enlace que a gente usa em redes. Revisando, fibra ótica é legal, chega cada vez mais em mais lugares e com taxas altas. Fibra ótica é muito interessante, mas ela peca pela falta de mobilidade, tá? Cabo é um negócio meio retrô, já está caindo aí em desuso, e a gente não quer ter o cabo, a gente quer, na verdade, aplicação sem fio, né? A gente quer uma comunicação wireless que onde eu chego eu já me conecto e vou lá. Se a gente for pensar em termos de tecnologia futura, a gente tem um potencial muito grande na integração fibra-rádio. Isso com certeza, a fibra chegando até a antena e dali cobrindo uma pequena área é com certeza o modelo de comunicação que a gente vai ter num futuro próximo, tá? Que é o que a gente já tem em casa, certo? Nossas casas chega fibra e a gente liga no Wi-Fi. É isso, variações disso que vão atender a maioria das aplicações no futuro, ok?